Salmo 90, de 12 a 17. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, por este dia, pela Tua palavra que já ouvimos, pelos cânticos, e que o Senhor Deus esteja despertando em nós, Pai, esse desejo de alcançar na vida a sabedoria, que é a vontade do Senhor, ó Deus. Que o Senhor Deus nos ajude, que em todos os nossos dias possamos buscar, ó Deus, a Tua presença, estar, ó Deus, com o Senhor, aprender os caminhos do Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquei aquelas duas palavras ali, carpe diem. Ela é uma frase em latim de um poema de Horácio. A tradução é bem simples, é carpe diem, colha, carpir, dia, de dia, colha o dia, aproveite o dia, aproveite o momento. É a ideia de que a cada dia não devemos desperdiçar o tempo, nem de forma a não fazer nada, à toa, muito menos com o pecado e buscando o que é mal. Eu creio que esta frase, ela é bem próxima do que nós lemos no Salmo 90, 18. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Na linguagem de hoje diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. A ideia levantada aqui é que se nós contarmos os nossos dias, nós vamos ver que eles são poucos. Tem coisa que a gente não quer nem contar, né? Vamos contar o dinheiro, você vai tão pouquinho, melhor nem saber que eu não tenho, né? Mas saber que você não tem é importante. Quando você sabe que você não tem dinheiro, você não gasta mais. Ensinar a contar os dias. Senhor Deus, me dê essa sabedoria para que eu enxergue o quão poucos são os meus dias, para que eu não desperdice mais nenhum segundo, que eu não perca tempo, que eu não jogue o tempo fora, tempo que não volta mais, né? Os nossos dias são muito preciosos. Tem um texto de um autor chamado Walt Whitman. Ele é muito interessante, eu vou ler parte dele, falando sobre essa ideia de aproveitar o dia. Aproveite o dia, não deixe que termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado os teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não abandones a sua ânsia de fazer de tua vida algo extraordinário. A vida é deserto e oásis, ou seja, em momento é problemas, em momento é muita alegria. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. A vida continua. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. Aproveite o dia. Eu fiz uma pequena lista, coloque para nós aqui. Basicamente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não desperdice o seu dia. E por um outro lado, colha o seu dia. Faça coisas boas no seu dia.
Não desperdice os seus dias com prazeres, com discussões desnecessárias. Não desperdice o seu dia lamentando o passado, com medo do futuro. Foi feita uma pesquisa e diz que a maior parte do tempo que a gente gasta no dia é exatamente levantando o passado, pensando no passado e ainda com preocupações a respeito do futuro. Imagina você gastar o dia de hoje com coisas que não são verdadeiras, com ansiedades. Não deixe se levar pela preguiça, pela procrastinação. Por outro lado, colhe o seu dia, sorria, dê um forte abraço em seus amigos. Quantas pessoas você abraçou hoje? Quantos abraços? Abraço, mas assim, aquele assim, abraço mesmo. Se espera assim um pouco, né? Que você é o último a soltar, né? Às vezes a gente passa um dia inteiro sem dar um abraço. Colha o seu dia, aproveite o seu dia, leia a Bíblia, ajude o próximo, agradeça a Deus por tudo que você tem. Basicamente é isso que nós precisamos pensar, irmãos. Isso é uma forma de buscar contar os dias, aproveitar o dia, tendo um coração sábio. Os nossos dias são poucos. Esse mesmo salmista, antecipadamente, ele já havia falado aqui, no versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ele compara os nossos anos como um breve pensamento. Já pensou? E é exatamente isso que acontece. Quando você está em uma determinada idade, você passa o filme da sua vida em um breve pensamento. Você vai lá da sua adolescência e chega até o dia de agora, mas foi tão rápido. É aquela ideia, né? Ontem eu estava na escola, lá na faculdade. Ontem, faz 20 anos, né? Mas para você foi ontem. A nossa memória, ela tem flashes tão perfeitos que nos lembram de situações assim, de infância, de juventude, que como se você estivesse ali, naquele momento, vivenciando aquilo. É um breve pensamento. E quando você está pensando, já está na hora de partir. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a ideia de contar os dias. Você sabe que os seus dias, de certa forma, serão de 80, 90 anos? Isso se você for um pouco longe. Então, nós precisamos aproveitar cada momento, servir a Deus a cada momento. E essa ideia de aproveitar o dia, ela está muito relacionada com a ideia de viver com moderação, né? Tudo é a moderação que vai guiar o seu dia, nem exageros, nem também ficar parados demais. E a ideia do dia, do guiar o dia, o que o salmista está falando aqui? Ele está fazendo uma oração, não é? Ensina-nos a contar, ensina-nos, Senhor. Nossa vida, ela tem que ser regida pela oração. Como que você vai viver mais uma semana sem se preparar para essa semana? Como você vai levantar na segunda-feira sem colocar diante de Deus, pedir para que Deus te abençoe, pedir para que Deus te faça melhor, te faça errar menos com as pessoas, pecar menos, te faça ter mais desejos santos, de buscar a presença dEle, de viver no caminho do Senhor, de fazer coisas boas? Precisamos orar. Ensina-nos a contar os nossos dias. Sobre isso eu quero falar algumas coisinhas. A primeira questão é que uma forma de aproveitar o dia é ajudando o próximo, né? Aí no meio tem alguma coisa que fala sobre ajudar o próximo. Você já parou para pensar que quando se fala aproveite o dia, a primeira coisa que você pensa é: não vou fazer nada e vou viver para mim mesmo. E hoje em dia não sei, né? Alguns têm o hábito de achar que aproveitar o dia é deitar numa cama e ficar lá comendo pipoca, assistindo televisão. Nos intervalos da televisão você olha o celular e depois você come mais um pouco. Aproveitei o dia.
Será isso mesmo, aproveitar o dia? Isso demonstra egoísmo da nossa parte. A primeira coisa que a gente deve entender é que aproveitar o dia, os dias mais proveitosos são aqueles dias que a gente faz alguma coisa pelo outro, pelo próximo, que a gente pode ajudar alguém. Mas isso aqui não é só uma ideia melosa, não. É uma verdade que nós podemos aprender, né? Atos 20, 35, Paulo estava falando sobre a vida dele, sobre a experiência dele. Ele diz: em tudo eu mostrei, mediante o trabalho árduo, que devemos ajudar os fracos. Ele diz, ele não está apenas falando, vocês devem ajudar os fracos, ajudar os necessitados, né? Ajudar as pessoas que estão carentes. Ele diz: em tudo eu mostrei a vocês, eu tenho mostrado, trabalhando assim. Recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. É interessante que eu procurei na Bíblia, não tem, né? Essas palavras de Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Provavelmente é um provérbio, algo que Jesus falava, e por causa de Paulo a gente está sabendo disso, que Jesus falou isso, mas não tem em outro lugar da Bíblia. Se você encontrar, você me mostra. Bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que recebe. Eu tenho uma ilustração aqui boa para isso. Imagine você em casa, nesse dia que você falou: esse dia é meu, vou ficar aqui, e toca o telefone. Bom, geralmente você já olha assim, já nem atende, né? Hoje em dia. Mas vamos dizer que você atendeu. Aí você atendeu o telefone e é o pastor falando para você: olha, estou precisando que você vá lá na fazenda, lá buscar uma senhorinha que está doente e levá-la no hospital. O que você faz? Então essa história, não sei se é verdadeira, mas conta que aconteceu isso, né? Uma pessoa estava em casa e o pastor ligou para ela, pediu para que ele fosse até um sítio buscar uma irmã que estava doente. E ele: logo a mim que estou descansando, sossegado em minha casa, né? Ainda tentou. E o pastor novamente falou: não tem outra pessoa, é você. E ele, contrariado, foi. Diz que enquanto isso, lá no sítio, aquela senhora muito doente, mas confiante em Deus, e tinha um filhinho pequeno de 4 anos que estava assustado, para consolar o filho, ela olhou para o menino: filhinho, fique tranquilo, não fique triste, Deus vai nos socorrer, eu tenho confiança nisso, logo eu estarei no hospital, logo eu estarei curada. Chega lá então o homem, e está lá os dois no carro. O menino foi na frente do carro e a mãe deitada no banco de trás, e disse que esse menino ficava olhando para o motorista o tempo todo, olhando para ele, olhando. E em certo momento ele disse: quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor. E o homem falou: por quê? O menino respondeu: você não é Deus? É que a mamãe disse que Deus viria em nosso socorro, e logo você chegou. Você não é Deus? E ele ficou ali, né? Antes eu fosse. Claro que ele agradeceu o pastor pela oportunidade que foi dada. Não era muito melhor? Não foi muito melhor do que ficar em casa lá, comendo pipoca, descansando o dia todo? Então, irmãos, aproveite o dia, mas lembre-se que o dia é seu quando você dá atenção às pessoas que estão ao seu redor, quando você gasta um tempinho, né, para conversar, para estar junto com outros, para se alegrar com outros, porque maior felicidade é dar do que receber. Ensina-nos a contar os nossos dias. Aproveite o dia. Se nós vivemos com moderação e oração, irmãos, o que Deus vai fazer conosco? Deus vai colocar no nosso coração bons desejos. Deus vai colocar no nosso coração vontade de fazer coisas boas. Da mesma forma que se a gente levar uma vida lá que não está nem aí com nada parado, aquele dia que você tem de folga, o inimigo vai colocar um monte de besteira na sua cabeça, para que você provavelmente
desperdice o seu dia, não é? Não é isso que acontece? A ideia de aproveitar o dia, então, eu creio que é importante a gente aproveitar o dia satisfazendo esses bons desejos do coração, ou seja, aquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer. Por que nem sempre nós fazemos? Tantas boas ideias que nós temos, tantas coisas que nós podemos fazer num dia. Você já parou para pensar o quanto de possibilidades nós temos, quanto de coisas nós podemos fazer num dia? E o quão pouco às vezes a gente faz. Essa ideia de aproveitar, de fazer o bem, de cuidar, de agir melhor no tempo que Deus nos dá. Nós não podemos simplesmente, parece que ficamos esperando essa vontade passar, né? Eu não devo estar bem, eu estou com vontade de fazer essas coisas aqui. Não, você está bem. Deus colocou bons desejos no seu coração. E você deve, sim, executá-los conforme a vontade de Deus. Tem uma passagem em Eclesiastes 7,4 que diz: no dia da prosperidade goza do bem. Na NVI diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Quantos dias não são bons, né? E você já reparou, quando o dia não é bom, você lembra um monte de coisa que você poderia fazer, mas no dia bom você não faz. Mas no dia que não é bom, você lembra que você poderia ter feito. É igual quando você machuca uma perna, né? Você quebrou a perna lá. Eu podia estar correndo, eu podia estar caminhando, eu podia estar isso. Ué, mas você ficou meses com as duas pernas boas lá e nunca correu, nunca caminhou, nunca fez nada. Então aproveite o dia bom. Você está com dor de cabeça hoje? Não. Então faça tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Quando você está com dor de cabeça e falar: eu não posso fazer porque eu estou com dor de cabeça. Faça o bem. Tem uma série de frases, eu não vou lembrar todas, mas diz assim: está com sede? Bebe água. Está com fome? Coma. Isso. Nós muitas vezes nos boicotamos a nós mesmos. E quando não, fazemos tudo errado, né? Está com sede? Vai lá e come. Ô indivíduo, não é para comer agora. Isso aí, o seu cérebro está dizendo que está com sede. Bebe água, que vai ficar tudo normal. A fome vai passar. E quantas vezes nós deixamos, né? Está com vontade de visitar alguém? Vá visitar. Está com vontade de ir à igreja? Vá à igreja. Eu sei que nós não podemos ser guiados pela nossa vontade, mas pelos nossos desejos bons, sim. Está com vontade de fazer coisa boa? Não vai ficar dominando isso, lidando contra isso. Tem uma frase que eu guardo, acho que eu até falei aqui uma vez, é um quadrinho que eu tinha lá em casa na minha adolescência. Tinha um rapaz deitado numa rede, e a frase que estava escrita era o seguinte: quando eu sinto uma vontade louca de trabalhar, procuro um cantinho e fico quietinho esperando a vontade passar, né? Às vezes a gente é meio assim. Você tem vontade de fazer alguma coisa, vontade de estar, eu vou assistir um filme que passa essa vontade. Não, você não está com vontade de assistir filme, não, você está com vontade de ler o livro. Vai lá, leia aquele livro. E em muitos momentos, sem vontade, você começa a fazer alguma coisa, né? A vontade, eu sei que é difícil, mas quanto mais a gente faz o bem, mais vontade a gente tem de fazer. Isso vai virando a rotina do nosso dia, fazer o bem. E é isso que deve ser. Qual que é a rotina da vida de um cristão? É fazer o bem, é acordar e fazer o bem, fazer coisas boas. Deus então nos dá esses bons desejos, e nós precisamos ser pessoas que aprendem a viver assim. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aproveite os seus dias fazendo o bem, aquilo que é bom desejo, faça. O contrário é importante. Aproveite o dia desfazendo dos maus desejos. Efésios 5:15 diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveite o bem. É interessante como muitas vezes nós
temos dificuldades, né, para fazer o bem, mas uma facilidade tão grande para executar maus desejos. Nós precisamos pedir que Deus nos abençoe, Deus nos perdoe, tenha misericórdia de nós. São os passos que se apressam em correr para o mal, né, como diz a Bíblia. Para o bem vai devagar, muito devagar. Mas quantas vezes os maus desejos a gente tem uma agilidade, né? Opa, vou lá. Estou indo, estou pronto. Aproveitar, se concentrar nas coisas boas, fazer aquilo que é bom, né? Essa ideia do dia, né? O quanto que às vezes um pequeno problema, a gente estava falando na casa do Obed, no culto ontem, né? O quanto que um pequeno problema, ele se torna muitas vezes o maior alvo e nos distrai de todo o resto, né? Então, é claro que durante um dia nós vamos ter algum problema, alguma coisa que pode tentar nos levar a atenção, mas a nossa atenção não pode ser para as coisas ruins. Nós devemos nos concentrar tantas coisas boas que estão acontecendo. Hoje nós lemos no Salmo 36:5, eu gosto muito dessa passagem que diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Ninguém pode falar, eu não vi nada. Não, tá. A Bíblia diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Tinha um conselheiro que sempre recebia a visita de uma senhora e ela chegava lá e reclamava. Aí ele falou assim: olha, faz o seguinte, eu vou te dar uma lição. Essa semana você vai, daqui uma semana você volta e anota 5 coisas boas que aconteceram em um determinado momento. Ela chegou e disse o seguinte: nada a declarar. Tá ruim, não tá? Tá ruim. Mas às vezes nós somos desse jeito. Não, o que aconteceu hoje? Nada a declarar. Só que eu estou com calor, estou com dor, aí tenho que declarar. Tem uma outra história que tá, dessas histórias inventadas, que diz que no mosteiro o sujeito ele tinha que ficar de voto de silêncio. E só a cada 10 anos ele poderia falar 2 palavras. Já pensou? Que dificuldade. E aí então ele ficou lá os primeiros 10 anos, esse sujeito, né, esse jovem, e nessas 2 palavras ele ia lá com um monge superior, lá com um homem superior lá, e podia falar 2 palavras. Sabe o que ele disse? Cama dura. Aí passou mais um tempo, foi embora, 10 anos depois, cama ruim. Estava ruim a cama dele, né? Não deram jeito. Eu sei que depois de 10 anos, ele falou: eu desisto, não adiantou. A cama ruim, a cama dura, o que eu ia falar? Eu desisto. Agora pensa, 10 anos você tem para falar 2 palavras. Todos os ensinamentos que ele teve lá no tal do mosteiro lá, tudo de bom que aconteceu na vida dele. Ele podia falar comida boa, ele podia falar que sol maravilhoso, aí já é 3, né? Que sol maravilhoso. Cama dura, cama ruim, eu desisto. Então eu disse lá que o sujeito, né, foi repreendido pelo superior, que disse: também tudo que você sempre fez foi reclamar. Aí eu estava pensando, não que a gente fale a cada 10 anos, mas você já reparou que tem pessoas com que a gente vai falar, a gente troca poucas palavras. Quantas palavras você troca com algumas pessoas? Poucas palavras. E que sejam boas, né? O sujeito demora. Aqui na igreja, vamos dar um exemplo, né? Você fica uma semana sem ver alguém. As poucas palavras que você vai trocar com aquela pessoa são palavras falando mal de alguma coisa, reclamando de alguma coisa. Aproveite as suas palavras. E assim, né, onde nós estivermos, com certeza nós precisamos viver e podemos viver melhor. Podemos viver, trabalhar, descansar, servir a Deus. João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, aproveite o dia.
As nossas ações são guiadas por Deus. A força que nós temos vem de Deus. Por isso que eu disse que nós devemos orar, pedindo que Deus nos fortaleça. E assim nós vamos, como o salmista, Salmo 90, versículo 17, que termina esse salmo, assim nós podemos agradecer a Deus. No final do dia, agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus confirmando as obras das nossas mãos. Que não haja dúvida naquilo que nós fizemos. Possamos deitar tranquilos, sabendo que mais um dia fomos guiados por Deus, servimos a Deus, fizemos aquilo que deveríamos ser, que deveríamos fazer. Que mais um dia, nós possamos ser fiéis a Deus, chegar no final do dia. Vocês repararam na letra do hino que nós cantamos, o 176? É uma letra tão bonita. Sempre fiéis, sim, a Ti nós seremos. Aproveite o dia. Por Tua graça, bendito. Não é porque eu vou fazer o melhor do meu dia. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Sempre fiéis, nós por Ti lutaremos. Aproveite o dia, lutando pela causa, servindo a Deus. Com Teu poder, não é pela minha força, mas com o poder de Deus lutaremos. Com o Teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos. Até que a morte, por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Então é uma passagem muito bonita, uma letra muito bonita. O que nós vamos fazer, irmãos? Eclesiastes 3:1 diz que para tudo há uma ocasião certa, tempo para todas as coisas. Nós podemos sim melhorar muito. Tem alguém que disse que nós devemos viver esse dia como se fosse o primeiro e o último. Achei interessante essa ideia do primeiro e do último. O primeiro por quê? É a coragem de começar alguma coisa. Não ficar olhando para trás, agora não dá mais tempo, o passado atrapalha. Não, primeiro, vamos lá, apague e siga. E o último no sentido de que, se for o último dia seu, você vai querer fazê-lo o melhor dia. Independente de como, irmãos. Que nós possamos, conforme a bondade de Deus sobre nós, ter as nossas obras confirmadas por Deus,